Esta aula será sobre íons e compostos iônicos. Pessoal, um elemento químico, ele pode receber elétrons ou ele pode doar elétrons. Aqui como um exemplo temos o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento que no seu estado natural ele tem um próton, essa bolinha azul, e um elétron na sua eletrosfera, que é essa bolinha laranja. Se o hidrogênio perder elétron, ele só tinha um, ele vai ficar com zero. Então vai ficar só o próton, não é isso? Então, observe o que aconteceu com o hidrogênio. Ele tinha um próton, tá certo? E não tem nenhum elétron. Então, sua carga líquida será 1+. Por quê? Porque ele tem um próton e não tem nenhum elétron. 1 menos 0 dá 1. Como o próton é positivo, a gente fica então com a carga positiva. E chamamos então agora do cátion hidrogênio, tá certo? Ele deixa de ser um elemento e passa a ser agora um cátion. Então quer dizer que cátion é o íon positivo. A outra possibilidade é que o hidrogênio receba mais um elétron. Então, se ele receber mais um elétron, observe que ele vai ter na sua estrutura um próton, que está aqui, ó, um próton, menos 2 elétrons. Então, sua carga líquida será, nesse caso, menos 1, porque 1 menos 2 vai dar menos 1. E como o elétron é negativo, então sua carga também é negativa e o nome do seu íon é o ânion. Então, o ânion é o íon negativo, o cátion é o íon positivo e a carga líquida é que vai definir se o íon será um cátion ou se o íon será um ânion. Então perceba que para fazer o cálculo da carga líquida, só é levar em consideração quantos prótons o elemento tem e quantos elétrons o íon tem. Fazendo essas contas, se o resultado der negativo é porque ele será um ânion, quer dizer que tem excesso de elétrons, e se tiver positivo, quer dizer que ele será um cátion, que tem falta de elétrons. Então perceba que só pode receber ou perder elétrons. Se um elemento tiver modificação na sua quantidade de próton, ele deixa de ser aquele elemento e passa a outro. Já vimos exemplos disso quando estávamos na aula de tabela periódica. Então, o que caracteriza um elemento é a quantidade de prótons no seu núcleo. Se esse número de prótons modificar, modifica também o elemento. E isso não é uma reação química, isso é uma reação física, tá certo? Então, nesse caso daqui, foquem nisso. Só pode haver recebimento de elétron ou perda de elétron. Agora, toda vez que for fazer conta com carga líquida, tiver que montar essa equaçãozinha, isso é uma perda de tempo. Vocês têm que usar simplesmente o seguinte raciocínio. Se um elemento, no seu estado natural, tem uma determinada quantidade de elétrons e ele recebe elétrons, ele vai ficar negativo quantos elétrons ele receber. Se ele receber um elétron, ele vai ficar negativo 1 menos. Se ele receber 2 elétrons, ele vai ficar negativo 2 menos. E assim sucessivamente. O contrário também é verdade. Tá certo? Vamos entender isso melhor nesse exemplo aqui. Aqui eu coloquei para vocês o átomo de sódio. O átomo de sódio ele tem 11 prótons no seu núcleo. E no estado fundamental também tem 11 elétrons. Supondo que o sódio perde um elétron, ele vai ficar ao final com 10 elétrons, mas vai continuar com 11 prótons. Então perceba que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, quer dizer que o seu íon, no caso o cátion, ficará com a carga 1 positivo, porque ele perdeu um elétron. O outro bom exemplo aqui é o enxofre. Observe que o enxofre tem 16 prótons no seu núcleo e 16 elétrons na sua eletrosfera. Supondo que o enxofre receba 2 elétrons, ele vai passar a ter 18 elétrons na sua eletrosfera. 2 elétrons a mais do que tinha antes e 2 elétrons a mais do que a quantidade de prótons no seu núcleo. Portanto, a carga do ânion, porque aqui agora é um íon negativo, não é? Será 2 menos. Observe então que a carga é sempre a diferença de elétrons. Se recebeu elétrons, essa diferença ela tem que ser negativa, porque elétron é negativo. E se ele perdeu elétrons, essa diferença precisa ser positiva. Então, conseguem perceber? A carga líquida é a carga geral que um íon tem. Se essa carga líquida for positiva, ele será um cátion. Se essa carga líquida for negativa, ele será um ânion. Então,
para esse tópico é isso. Não deixem de fazer os exercícios.